Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Vamos abrir a palavra do nosso Deus no primeiro capítulo do Novo Testamento, capítulo do Evangelho de Mateus. Foi um dos textos que nós lemos hoje, né? Não sei quantos estão em dia com a leitura. Hoje nós tivemos a entrada, né, do Novo Testamento, e começamos lendo os capítulos de 1 até o 4 de Mateus, e a pregação de hoje vai ser a respeito do texto de Mateus 4, do versículo 1 ao versículo 11. Eu vou ler aqui, os irmãos que estão colocando lá, é a versão Almeida Revista e Atualizada. É a respeito de um texto bastante conhecido, nós vamos ler aqui a tentação de Jesus. Vamos ler o texto todo, depois a gente volta para aprofundar em alguns dos versículos. A tentação de Jesus. A seguir, quando ele diz a seguir, no capítulo anterior foi o batismo de Jesus, né? Então Jesus estava sendo preparado para iniciar o seu ministério. E depois de ser batizado, a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos teus anjos dará ordens a teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor, o seu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Aleluia. É muito interessante esse texto, irmãos, principalmente pensando no local que ele está, né? A gente está vendo aqui o início da vida pública, digamos, de Jesus, né? E aí ele está tendo um preparo. E aí foi bem interessante, primeiro pensar que até mesmo Jesus foi tentado, né? Jesus Cristo, ele era 100% Deus. Ele é filho de Deus, filho unigênito de Deus, ele é parte da Trindade, né, da Santíssima Trindade, ele é Deus. Mas ele também, quando ele nasceu por via natural, né, quando ele nasceu por meio de uma mulher, Maria, ele se fez carne como eu e como você. Então ele também é 100% homem. E como homem, né, ele também é tentado nas mesmas coisas que nós somos tentados diariamente. Ele foi tentado aqui em foram 3 tentativas de tentação de Satanás, mas essas 3 tentativas resumem uma porção de tentações, uma porção de aspectos da nossa vida, né? O inimigo sabia que se Jesus falhasse nessa tentação, se como homem ele também sucumbisse a alguma das suas tentações, ele não seria mais o cordeiro perfeito, imaculado, como aquele cordeiro que era morto pelo pecado do povo. Ele seria alguém defeituoso, alguém também pecador. E ele não poderia mais cumprir a sua tarefa aqui na terra, de morrer na cruz como cordeiro perfeito, sem mancha, no nosso lugar, né? E o inimigo, achando que podia muito, né? Afinal de contas, Jesus era Deus, achando que podia fazer Jesus pecar, foi lá tentá-lo, né? Mas Jesus Cristo era homem, como eu e como você. E como homem, ele também precisou de um preparo. Então vamos pensar qual é o preparo que Jesus precisou, né? Primeiro, preparo inicial a gente vê no versículo 1 e 2. E então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto,
para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então Jesus, ele teve um momento de separação. Diz que ele ficou pelo deserto por 40 dias. Não há mais detalhes aqui, né? Nós não sabemos exatamente se foi um jejum total. Eu creio que tenha sido um jejum de alimentos, né? Porque como homem, 40 dias sem beber água seria mais que o suficiente para matá-lo no seu corpo físico. E eu creio que naquele momento ele estava numa situação que o Espírito o levou para ser tentado como homem, de forma para mostrar até para nós hoje que lemos esse texto que é possível resistir às tentações do diabo. Então eu creio que Jesus não usaria nenhum subterfúgio divino aqui, nenhuma das suas atribuições divinas aqui para poder permanecer 40 dias sem água, sem alimento, sem nada, né? Mas enfim, isso é para dizer mesmo que ele estava ali como ser humano, como eu e como você. E ele foi tentado, né? E ele jejuou. Para se preparar, ele jejuou e passou 40 dias ali de preparação. 40 dias de concentração, 40 dias, porque logo no início já disse que o Espírito o levou para ser tentado. Ele sabia que viria ali algo importante. Ele sabia que viria ali algo que ele não podia falhar. Ele sabia que viria algo que poderia mexer com seu coração humano, mexer com sua vontade, com seus desejos, com as suas necessidades. Assim como nós não temos muitas vontades, muitas das vontades, inclusive, concernentes a necessidades humanas, como a alimentação, não é? A alimentação ela é uma bênção, ó, a Nath lá comendo. Não é? Não é uma bênção, Nath, a comida, pão de mel. É uma delícia. Mas se nós fizermos isso de forma errada, comermos alimentos errados ou determinados alimentos em grande quantidade, isso nos faz mal. Então, às vezes, a gente tem que frear até mesmo essa necessidade que é a alimentação. A gente não pode comer tudo, simplesmente tudo que a gente deseja, tudo que é bonito aos nossos olhos, não é? Então, até mesmo essa necessidade humana, ela pode se tornar pecaminosa. Então, o jejum, eu gostaria de pregar com mais profundidade, né? Estamos lendo um livro sobre jejum e estudando essa questão, eu acho que é algo que vale a pena trazer em algum momento para que a igreja retome essa disciplina espiritual. Não é o momento hoje, né? Só queria dizer que o jejum ele é um preparo para momentos de dificuldade. Então, se você tem uma dificuldade pela frente, olha, tem uma situação complicada lá no meu trabalho que eu preciso resolver, jejue. Eu tenho ali uma dificuldade financeira, eu estou sem emprego, ou a minha família está passando por uma questão muito importante, eu sei que vai passar, eu tenho uma decisão importante para tomar, uma coisa que pode definir a nossa vida, jejue, prepare-se, esteja em separação ao Senhor, né? Então, Jesus Cristo jejuou, ele nos deu esse exemplo. Ele foi se preparar para ser tentado, ele jejuou. Então, eu acho que é uma estratégia muito importante. Se até mesmo Jesus selecionou ela para se preparar, eu acho que o jejum, é bem claro que o jejum ele é sim um recurso importante para o cristão. Amém? E foi bem interessante, se você pegar, esse é um dos textos que também tem em outros evangelhos, e no evangelho de Lucas, diz no primeiro capítulo 4 também, versículo 1 e 2, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. Então, na versão de Mateus diz que ele jejuou por 40 dias e então teve fome, aí foi tentado. Mas aqui ele está dizendo também em Lucas que durante 40 dias ele foi tentado. E durante esses 40 dias, o jejum foi estratégia de sustento também. Então, nós também podemos jejuar durante uma tribulação, durante um problema, durante uma dificuldade, né? Só quis chamar essa atenção porque eu achei que foi interessante. Então, Jesus aqui jejum como estratégia de foco, consagração, perspectiva, superação das necessidades humanas, jejum antes, jejum durante. E aí ele foi tentado. Destaco aqui, então, a primeira tentação, versículo 3. E chegando-se ele, o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, manda essas pedras se tornarem em pães. Ele tinha acabado de dizer que depois de 40 dias em jejum, Jesus teve fome. Ponto. O versículo seguinte diz já a tentação do inimigo ali. Ó, tá vendo essas pedras? Transforma em pão.
Mas olha que interessante. Aqui, ele apela para essa necessidade de alimentação. Jesus estava com fome. Então, qualquer ser humano, pensa que você está atrasado para o trabalho, saiu de casa sem comer nada, o dia foi uma loucura, você nem parou nem para almoçar. Acho que quase todo mundo aqui já passou por alguma situação como essa. Você está varado de fome, 12 horas sem comer, você chega em casa, tem comida na mesa, o que você faz? Você devora, não é? Você esquece até de orar às vezes, né? Porque aquela necessidade humana ela é tão forte que você esquece das outras coisas. Né? Então, imagina, depois de 40 dias, Jesus estava com fome. Então, é uma tentação ali muito genuína, né? Da necessidade humana de alimentação. E o inimigo sabia disso. Mas isso aqui, a gente costuma ouvir em pregações sobre a tentação de Jesus. Né? Jesus poderia ter transformado em pão porque ele estava com fome. Mas esse texto, o diabo ele tenta Jesus de outras formas também. Tá? Nessa mesma expressão aqui, ó, se tu és o Filho de Deus. Então, ele também está apelando aqui para uma necessidade humana de pertencimento, de família, né? De paternidade. Antigamente, e hoje também, né? Através até do sobrenome, que hoje nós carregamos um sobrenome do pai. Na tradição brasileira, o sobrenome do pai é o último, e é aquele que permanece. Né? Após gerações, aquele nome vai continuar. E naquela tradição, naqueles tempos, dizia-se fulano de tal, filho de fulano. Então, dizer que você é filho de fulano era, digamos, a teu sobrenome, era quem você pertencia. Porque Israel, por muito tempo, foi uma nação, foi um povo tribal. Então, dizer de quem você era filho, isso mostrava qual é a sua descendência, qual é a sua tradição, qual é a sua cultura. Define quem você é. Né? Então, quando o inimigo disse aqui, se tu és mesmo filho de Deus, ele está apelando, quero ver se você é filho de quem você é mesmo. Ah, Jesus, filho do Deus Altíssimo, quero ver. Prova que você é mesmo filho dele. Então, está apelando aqui até para o ego de Jesus. E para essa necessidade de pertencimento. Eu preciso provar quem eu sou, de quem eu sou filho. Né? E eu até brinquei esses dias, não sei com quem que eu falei, isso foi com a Jéssica. Tem muita gente até que usa, foi na pregação até, acho, que de domingo que o pessoal usa a frase de caminhoneiro lá, né? Eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Olha como isso é. As pessoas utilizam até o nome de Deus, ele é meu pai, até para dar carteirada, né? Eu sou filho de Deus. O que você está pensando? Que está falando? Eu sou filho do homem, né? Filho do mais importante de todos, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? Então, também tem ali uma questão de autoafirmação. Mostra aí quem que você é. Você é realmente alguém importante? Você diz aí que é o filho do homem? Então transforme a pedrinha em pão. Ué, coisa pequena. Você tem todo o poder aí, filho do Deus Altíssimo, transforma uma pedrinha num pão. Parece uma coisinha tão pequena, né? Então, numa tacada só, o inimigo tentou Jesus pela necessidade humana de alimentação, a necessidade de pertencimento. Jesus, foi Deus que colocou essa necessidade no nosso coração. A necessidade de saber de onde viemos. A psicologia chama isso de o nome do Pai. Isso é muito importante para nós. Né? E para a necessidade de autoafirmação. A gente quer mostrar quem a gente é. Né? Jesus poderia ter caído nessa tentação. Mas como ele respondeu, então nós temos aqui a primeira resposta. No versículo 4, ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa resposta mata, inclusive, as 3 tentações ali de uma vez só. Primeiro que ele está falando objetivamente do alimento. O meu alimento não é esse pão. O meu alimento é a palavra do meu Pai. É isso que me sustenta, é isso que me mantém de pé. E quando ele diz isso, ele também está afirmando de quem ele é filho. Eu não preciso cair na tua tentação para saber quem eu sou. Por quê? Porque eu estou aos pés do meu Pai. Eu estou próximo dele, eu ouço o que sai da boca dele. A palavra do meu Pai está aqui, ó. Eu ouço a palavra do meu Pai. Eu não preciso provar para ninguém de quem eu sou filho. Eu sei de quem eu sou. E ele sabe que eu sou, porque eu estou perto. Eu estou ouvindo, ó, as palavras da boca do meu Pai. Olha que magnífico isso. Jesus mostrou assim, na maior humildade. Né?
Na maior humildade, ele disse, não preciso cair. Mas o mais importante ele usou a palavra como escudo contra essa tentação. O texto que Jesus cita é o texto de Deuteronômio 8, de 1 a 3. Aqui, nesse momento, Moisés está repetindo muitas das leis, porque ele está prestes a morrer, e ele está repetindo várias leis. E aqui é o trecho que ele repete justamente os 10 mandamentos. Né? Deuteronômio 8, 1 a 3. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar e para te tentar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias os mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, mas te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Olha que magnífico, Jesus Cristo ele utilizou justamente um texto que Deus estava falando, quero pôr à prova vocês, eu vou te tentar no deserto, e eu te fiz passar fome. O inimigo, inclusive, o inimigo não cria nada, gente, até isso ele copiou de Deus. Deus conduziu o povo pelo deserto para tentar a intenção do coração e fez o povo ter fome. Mas ele alimentou o povo, ele deu o maná. Jesus sabia disso. Então, quando Jesus responde ali, né, mas também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, olha o contexto desse texto lá em Deuteronômio. Um contexto em que Deus estava provando o seu povo por meio da fome num deserto, e ele sustentou com o maná. Então, quando Jesus diz isso, ele fala, eu não preciso me preocupar em transformar pedra em pão, porque o meu sustento vem do meu Pai. Amém? Deus já tinha utilizado essa estratégia. Então, assim, nesse momento, ele refutou. Comida não é o mais importante. Ele tem proximidade com o Pai, por isso ouve direto da boca do Pai. E são palavras do Pai que importam, não a opinião de homem. Não há necessidade de autoafirmação. Eu não preciso ficar dando carteirada, me autoafirmando por aí. Eu sei quem eu sou. Essa coisa de eu sou filho do dono, não é para você ficar escrevendo na faixa do caminhão. É para estar gravado no teu coração. Você sabe quem é você. Você não precisa provar para ninguém. A palavra que importa é a palavra que vem da boca do teu Pai, não o que as pessoas estão dizendo. Né? Amém? Segunda tentação, versículo 5. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou no pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o filho de Deus, ó, de novo aqui, lança-te daqui abaixo. Só que agora o inimigo falou, você quer refutar pela palavra? Então vou usar a palavra também, ó. Porque está escrito, aos teus anjos dará ordens a teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Então, eles falaram, já que você gosta aí da palavra, Jesus, faz isso, se lança daqui e dá ordem aos anjos. Porque se tu és o filho de Deus, ele não disse que vai dar ordem aos anjos para cuidar de você, para que você não tropece? Então, vamos testar, né? Uma vez que Jesus utilizou a palavra como escudo, aqui o inimigo tenta colocar em questão a própria palavra de Deus. Vamos ver, está escrito isso, não está? Testa. Vai, pula daí. Vamos ver se a palavra que você invocou do teu pai aí funciona de verdade. Quero ver. A palavra diz que ele dará ordem aos anjos. Se joga, vamos ver se a palavra é verdade mesmo. Então, aqui, quando ele está tentando Jesus, ele não está tentando só o ego de Jesus, alguma coisa desse sentido. Ele está testando a própria palavra. Ele está pondo em xeque a palavra da verdade. Né? Quero ver se o que está escrito é verdade mesmo. Testa aí. Vai. Faz um teste. Será que funciona? Quero ver. Né? E esse texto aqui Não, tá colocado no lugar errado aqui, desculpa. Então é isso. Né? Ao colocar a palavra de Deus em xeque, é o próprio amor e o cuidado de Deus que também é posto em dúvida. E muitos de nós têm essa indagação no coração. Mas Jesus, será? Vocês têm isso? Às vezes passa pelo coração? Você lê um texto aqui e você fala, será que isso aconteceu mesmo? Uma promessa magnífica de Deus fala, será? Está tão difícil enxergar isso na minha vida agora, está tão difícil
vislumbrar um futuro em que isso aconteça, porque do jeito que está a minha vida, como que tem jeito isso aqui? Né? Tem um monte de promessas, o povo gosta de dizer, né, em pregação, olha, você quer uma palavra revelada do Senhor para a tua vida? Está aqui um monte. É verdade isso, mas às vezes o nosso coração duvida, né? O nosso coração humano também põe à prova a palavra do nosso Deus. Né? E aí a resposta de Jesus foi, disse-lhe, só para completar, quando o inimigo usa esse texto, ele está evocando um texto de Salmo 91, 9, 12. Porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces o teu pé em pedra. Então ele está utilizando a própria palavra, um texto que a gente canta aqui, um texto magnífico, um texto em que Deus está protegendo, está dizendo que vai proteger, vai ser um refúgio, né? Nenhuma praga vai chegar à tua tenda. Esse é o texto que o inimigo usou. E Jesus respondeu assim, versículo 7. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Você está querendo que eu ponha à prova o meu Deus? Mas a palavra diz para não tentar o Deus, para não pô-lo à prova nesse sentido, com dúvida, né? Para ver se realmente ele vai cumprir. A palavra diz que se Deus não é homem para mentir, ele falou, ele vai cumprir. Pode não ser do jeito que a gente quer, do jeito que a gente humanamente interpreta, mas se Deus disse, ele vai cumprir. E a palavra, meus irmãos, ela é infalível. Ela é infalível, a despeito do que o povo diz lá fora, ao contrário do que o povo diz lá fora. Nós, cristãos, sabemos que essa é a palavra da verdade. Não tem uma vírgula aqui fora do lugar. Não tem um tio aqui fora do lugar. Não tem um texto, por mais estranho que nos pareça. Às vezes a gente lê textos, né, no Antigo Testamento eu sempre leio, quando eu leio a parte da escravidão, do trato do teu servo, eu fico, ai, meu coração, não é possível, tem alguma coisa errada aqui. Não é errado, irmãos. Se você entender que não está errado, aprofunda, você vai encontrar uma verdade reveladora ali, linda. Nossos olhos humanos, o nosso coração corrompido, às vezes duvida da palavra. Mas, irmãos, creia, a palavra é infalível. E o que está escrito é verdade. Se você abrir o teu coração para essa verdade, você vai descobrir coisas lindas. Você vai descobrir liberdade. Você vai descobrir o nosso verdadeiro Deus. Amém? O texto que Jesus evocou aqui foi o de Deuteronômio 6, 5 a 16. Amarás o teu Deus, o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e falará delas assentadas na tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se, e levantando-se. Também atarás por sinal na tua mão, e serão por testeiras entre os seus olhos, e escreverá nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria, onde há grandes e boas cidades que tu não edificastes, casas cheias de todo o bem que tu não enchestes, e poços cavados que tu não cavastes, e vinhas e olivais que tu não plantastes, e quando comeres, te fartares, guarda-te e não te esqueça do Senhor que te tirou da terra do Egito e da casa de servidão. O Senhor, o teu Deus, temerás, e a Ele servirás, e pelo nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos outros povos, que houver à roda de vocês, porque o Senhor, teu Deus, é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor, teu Deus, não se acenda contra ti e te destrua sobre a face da terra. Não tentareis o Senhor, vosso Deus, como tentastes em Massá. Então, o último versículo 16 é o que ele fala, para não tentar o Senhor. Mas é importante ver todo o contexto. O que aqui Moisés estava dizendo? Olha tudo que Deus fez. Poços que você não cavou, terras que você não plantou, você vai colher. Olha quantas bênçãos Deus está te dando, né? Para você duvidar dele. Você não cavou esse poço, mas você está usando a água. Você não plantou essa vinha, mas você vai colher a uva. Você não merece nada disso. Mas Deus te deu. Quem é você para tentar duvidar da palavra? Lá não tinha dito que ele ia dar?
Ele ia dar tudo, ele ia dar uma terra que emana leite e mel, ele ia dar uma terra maravilhosa. E está aqui dizendo que ele deu. Deus é fiel, ele diz que vai dar, ele dá. Né? Então tenha isso no seu coração. Não ponha o Senhor à prova nesse sentido, com dúvida. Se Deus disse que vai fazer, ele vai fazer. Se está escrito na palavra, é verdade. Amém? Por fim, a última tentação, no versículo 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Essa é a terceira tentação que novamente diz a respeito do contexto usado por Jesus ao responder à tentação anterior. Né? Eu fiz questão de ampliar um pouco o texto de Deuteronômio, porque lá falava, começa dizendo, né, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E aqui o inimigo está falando, você usou esse texto aí? Você está dizendo que tem que amar a Deus com toda a tua força, todo o teu entendimento, todo o teu poder? Mas, falando em poder, está vendo isso tudo aqui? Isso aqui foi me dado. Se você ser prostrado e me adorar, tudo isso vai ser teu. Né? O inimigo ainda está usando o texto que Jesus trouxe para tentá-lo. Né? Nós devemos amar o nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com todo o nosso poder. Isso é adoração a Deus. Amar a Deus é a maior adoração que nós possamos dar. Nós cantamos louvores, nós chamamos o momento de louvor de adoração, mas a adoração verdadeira é o amor que nós temos pelo nosso Deus. É isso que Ele quer. Ele quer o nosso coração, Ele não quer as nossas vozes e mãos levantadas. Isso é a expressão do nosso amor. Mas Ele quer o nosso coração. Isso é a verdadeira adoração. E nós devemos amar Deus com tudo que sentimos, tudo que pensamos, tudo que fazemos e tudo que somos. Amar a Deus em atitudes terrenas e em atitudes espirituais. A principal tentação aqui é o anseio humano por poder. Jesus poderia ter escolhido se prostrar ao diabo, receberia todo o poder humano de governo sobre os reinos da terra, né? Satisfazendo, inclusive, a expectativa dos judeus naquele tempo. Os judeus, a gente falou na última pregação que eu fiz, os judeus aguardavam um Messias guerreiro, um Messias general, que liderasse eles na libertação contra os romanos. Jesus podia até ter feito isso naquele momento. Se ele se prostrasse ao Satanás, ele ia receber todos aqueles reinos para governar, ele seria um grande rei, ele seria um rei que manda naquelas terras. Ele expulsaria os romanos, todo judeu daquela época ia ficar muito contente dizendo, aleluia, chegou o nosso Messias e fez o que a gente queria. Não é? Às vezes a gente quer isso também, né? Tudo que a gente quer é um Messias que faz o que a gente quer, que cumpra a nossa expectativa. Aí Jesus veio e frustrou as expectativas deles. Deus faz isso com a gente às vezes. A gente quer muito uma coisa, aí vem Deus e derrama o nosso sorvete, para citar o Bibo. Né? Derrama o nosso sorvete. A gente chora, porque a gente não entende que aquilo faz parte de um plano maior. Deus tinha um reino espiritual, Deus tinha um plano muito mais elevado do que aquele plano humano. Né? Se Jesus tivesse feito isso, ele teria satisfeito o anseio do coração humano, mas ele teria falhado na reconciliação do ser humano com o seu Senhor. Ele teria falhado na nossa salvação. Seríamos livres dos romanos, mas escravos do pecado. Então, esse não era o plano de Deus. Jesus sabia disso. Né? E outra coisa, lembra que eu falei que ele já sabia quem ele era? Ele já sabia que ele era filho do rei. Ele sabia que, na verdade, o inimigo talvez não soubesse direito disso, mas ele já era o rei. Ele já é o rei. Sempre foi. Desde a eternidade, desde a criação, né? Desde tudo. Ele já era o rei de tudo. De todas as terras, de todos os reinos, nada foge das mãos do nosso Senhor. Tudo está escrito, tudo foi planejado, tudo está nas mãos de Deus. Nada sai das mãos dele. Jesus, sabendo muito bem disso, disse, então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Também do Deuteronômio 6, que a gente acabou de ler, no versículo 13, o Senhor teu Deus temerás e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás.
Deuteronômio 10, 20, 21 também diz: ao Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e a Ele chegarás, e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te faz essas grandes e terríveis coisas que os seus olhos nunca têm visto. Aqui, irmãos, na verdade, esse texto de Deuteronômio, ele é citado várias vezes, de outras formas, em salmos, nos profetas, de várias formas. Então, isso está escrito na Bíblia inteira, né? Ali, Jesus usou novamente textos básicos da lei, dos mandamentos, né? Por isso que é tão importante a gente manejar bem a palavra de Deus. É tão importante saber e conhecer a palavra de Deus, nela meditar dia e noite, né? A gente acabou de ler, colocar nos seus umbrais, amarrar na tua testa, amarra no teu coração a palavra de Deus, a palavra da verdade, porque ela vai te iluminar. Ela vai ser arma e escudo nas suas mãos contra as ciladas do inimigo. Nós seremos tentados, irmãos. Se até Jesus foi tentado, quem sou eu para não ser, né? Eu serei tentado também, eu sou tentado, você é tentado. E o nosso escudo não é humano. O nosso escudo não é o nosso braço forte. O nosso escudo é a palavra de Deus. É toda a palavra que vem da boca de Deus. Isso é o nosso escudo, isso é o nosso pão, né? Ele é escudo e arma nas nossas bocas. Lembrando que as tentações ocorrem principalmente no campo da nossa mente, né? A necessidade de alimentação é a barriga que ronca, mas é o cérebro que toma a decisão de comer ou não. A necessidade, o desejo por poder, o desejo por pertencimento, saber quem você é, isso tudo está no campo da mente. Então a gente tem que encher a nossa mente da palavra da verdade. A gente tem que encher, pregar isso na nossa mente, no nosso coração, né? Por fim, o texto que encerra o capítulo é o versículo 11. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Quando derrotado, irmão, o inimigo não resiste, ele foge. Porque ele não pode ser contra Jesus. Ele não pode ir contra a palavra. Jesus Cristo é a palavra, diz João. Então, ele não tem poder contra o inimigo dele. Contra o nosso Deus, contra o nosso Jesus Cristo. Ele não tem poder. O poder de Satanás, ele não está em pé de igualdade do nosso Deus. Ele é infinitamente menor do que o nosso Deus. Né? Nós não vivemos uma guerra como a guerra humana, que a gente vê duas potências batalhando para ver quem ganha em pé de igualdade. Isso não existe, irmãos. O nosso Deus, ele é infinitamente mais poderoso. O pouquinho de poder que Satanás tem, ele só tem porque o ser humano entrega para ele. Ele só tem esse poder, é o que ele disse, esse poder foi me dado. Né? Mas isso é só uma fagulha, é uma parte minúscula do poder de Deus. O poder de Deus é infinito. Nada é mais forte do que o nosso Deus. Amém? Então aqui nós vemos que por mais difícil que seja a tentação, a vitória de Jesus é certa e o Senhor nos consolará e proverá a satisfação das nossas necessidades. O texto começa dizendo que Jesus passou por um jejum e teve fome. E o texto termina dizendo que Jesus foi servido pelos anjos. Então, irmão, aguarda. Seja firme, continua lá segurando o escudo da palavra, porque confiando que Jesus está à sua frente, e Ele já venceu o mundo, Ele já venceu todas as tentações. Tudo que a gente possa imaginar que a gente passa, Jesus venceu. Então se sustente na palavra do Senhor, irmãos. Sustente, fique de pé, use a palavra como escudo e tenha perseverança, porque se você vencer o inimigo pela palavra de Deus, pelo poder de Jesus Cristo, o Senhor vai satisfazer todas as suas necessidades. Aqui ele usa como exemplo a necessidade da alimentação. Jesus teve fome e agora Jesus foi alimentado. Porque as outras necessidades, na verdade, já estavam satisfeitas. Ele já sabia de quem ele era filho. Ele estava perto do Pai, ele ouvia as palavras da boca do Pai. Então, as nossas necessidades serão todas satisfeitas no Pai. Nós não precisamos transformar pedra em pão, não precisamos de poder humano, não precisamos da glória que os homens podem dar, não precisamos dar trela, né, dar ouvidos para as provocações do inimigo. Deus é quem nos sustenta. E Ele proverá todas as necessidades que nós tivemos. Todas aquelas que a gente precisa ou acha que precisa. Tudo é satisfeito em Deus. Amém?
Essa foi a palavra que o Senhor deu para esta noite. Espero que os irmãos tenham sido abençoados e que a palavra do Senhor continue preenchendo cada lacuna, cada espaço que houver no seu coração. Amém?